Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui, apesar de a gente estar falando aí dos depoimentos dos envolvidos na trama golpista, ontem Mauro Cid, Alexandre Ramagem, hoje, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já prestaram depoimento Almir Garnier, Anderson Torres e General Augusto Heleno. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a deputada federal, agora que terá o mandato cassado, Carla Zambelli. Ontem, a gente fez uma análise aqui na Revista Fórum, como a gente faz sempre aqui, técnica. Eu deixei claro aqui que a deputada seria sim cassada, que não teria alternativa mais para ela, e algumas pessoas comentaram, né, que não, eu ouvi dizer em algum lugar que ainda depende da aprovação do Congresso Nacional, não, porque o Congresso ainda vai decidir, não, porque como ela é deputada, é o Congresso que vai fazer análise assim, análise assado, e eu tinha dito e vou repetir aqui para vocês, né, não depende da vontade do Congresso. Eu até mostrei para vocês ontem aqui, inclusive, o que diz a Constituição Federal sobre a elegibilidade de uma pessoa, ou seja, para que o indivíduo possa ser candidato a algum cargo público, ele precisa cargo público eletivo, tá? Prefeito, governador, tanto no executivo quanto no legislativo. Ele precisa preencher o que a gente chama de critérios técnicos para a elegibilidade. Entre esses critérios técnicos, a pessoa precisa estar gozando dos direitos políticos plenos. Está lá bem claro, inclusive, no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição. Só que no artigo 15 também fala sobre critérios para quando o indivíduo terá a suspensão, a cassação dos seus direitos políticos. E um dos motivos se dá quando ocorre uma condenação criminal transitada em julgado. E isso é importante a gente citar aqui porque quando a pessoa tem a condenação criminal transitada em julgado, como é o caso da Carla Zambelli, no caso da invasão no sistema do CNJ, o STF transitou em julgado, ele entendeu que os recursos que restavam, que eram embargos de declaração ou embargos dos embargos, seriam basicamente recursos protelatórios, que não iriam mudar a condição de condenada da Carla Zambelli, mas que basicamente serviriam em tese para atrasar, a aplicação da pena àquele momento recondenada, e que neste momento não só é condenada, como condenada com trânsito em julgado. E aqui a gente esclarece dois pontos importantes, né? O primeiro, quando ela foi condenada, ela tem uma condenação criminal, ela não goza mais dos princípios técnicos para estar elegível a ocupar um cargo eleitoral, né, de deputada, de governadora, de prefeito, tanto no legislativo quanto no executivo. E aí eu falei ontem para vocês que o Hugo Mota iria acatar. Vou explicar isso já para vocês, tá? E o segundo ponto, que preso com condenação transitada em julgado, condenação criminal transitada em julgado, não vota. Então, se o preso não vota porque tem os seus direitos políticos suspensos na condenação da condenação criminal transitada em julgado, tá? Só transitado em julgado. Quem está em prisão preventiva pode pedir o direito ao voto, mas quem está com a prisão, com a condenação já transitada em julgado, ele não vota. Por isso que aquela mentira que o Lula venceu nos presídios, que os presos todos votaram em Lula, eu expliquei para vocês na época, né? Presos com condenação transitada em julgado não votam. Por quê? Porque os direitos políticos, no caso da condenação criminal transitada em julgado, estão suspendendo os direitos políticos, assim como suspende a elegibilidade. E aí muita gente disse que não, que era um absurdo, que era o Congresso que iria decidir, que era uma vergonha, mas que essa era a realidade. E eu falei para vocês, gente, não é bem assim. E aí saiu um material aqui na Revista Fórum ainda ontem, lá no nosso portal, assinado pelo Henrique Vieira, que traz o seguinte, Henrique Rodrigues, perdão, que traz o seguinte: urgente, Mota diz que Carla Zambelli perderá mandato e Câmara não questionará. Presidente da Casa Legislativa jogou a última pá de terra na parlamentar bolsonarista condenada que fugiu para a Itália. Veja a declaração e entenda o que ocorrerá com isso, né? E aqui é importante a gente trazer que essa declaração dada pelo Hugo Mota foi dada em um evento organizado pelo Valor Econômico, o jornal / revista, né, que já teve ali uma função como se fosse revista, em São Paulo, e ele disse o seguinte, abre aspas, para o que diz ali, entre aspas, né, para o que disse ali o Hugo Mota. Quando há conclusão de julgamento no Supremo, não cabe mais ao presidente colocar em votação, porque já tem condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. O tratamento que vamos dar é seguir o rito regimental para o cumprimento da decisão do STF, porque é a única alternativa, coisa que temos a fazer, já que o processo judicial dela foi concluso com a sua condenação. Entenda-se concluso como
condenação transitada em julgado, ou seja, confirmação do crime cometido pela Carla Zambelli, tá? Condenação pelo crime que ela tenha cometido. Aí agora o Congresso vai receber a informação do STF, como já recebeu, né, até onde a gente tem informação, vai confirmar a perda do mandato da Carla Zambelli e a entrada do seu suplente, que é o segundo suplente, inclusive, no PL ali, que o primeiro assumiu o cargo do Eduardo Bolsonaro, como ele se evadiu do Brasil e se licenciou, e agora o segundo no caso da Zambelli. E aí muita gente está perguntando para mim o seguinte: Carlito, tem aquela história que o Paulo Bilinski e o Tiririca iriam perder o mandato por causa da cassação da Zambelli, eles perdem agora o mandato com a saída da Zambelli? Neste caso ainda não. Por quê? Neste caso que ela foi condenada a 10 anos de prisão, pagamento de 2 milhões de reais em multa, é o crime de condenação, foi condenada, perdão, por um crime de invasão ao sistema do CNJ. Este crime não anula a votação dela porque não teria sido um crime eleitoral, supostamente. O crime em tese que teria ocorrido de abuso de poder político, se não me falha a memória, lá em 2022, que é aquela de disseminação de informação falsa, que já foi, inclusive, teve a condenação ali confirmada pela Justiça do Estado de São Paulo, a Justiça Eleitoral de São Paulo, será referendada pelo TSE, e aí sim, meus amigos, Paulo Bilinski, Tiririca, contando com a Zambelli, podem chegar até 5 deputados do PL que poderão perder o mandato. Olha que coisa maravilhosa, porque no caso da condenação no TSE, aí sim, a Zambelli terá a condenação confirmada pelo TSE e ali sim vai ter a anulação dos seus votos. Eu tô trazendo essa informação para vocês aqui de tudo isso, que é importante, por quê? Para que vocês entendam a seriedade do trabalho que a gente faz, tanto aqui na revista Fórum, quanto a seriedade do trabalho que eu faço lá no meu canal, né? O canal O Historiador. Porque muita gente disse que eu tava fazendo análise errada, que não era assim, que o Hugo Mota ainda ia decidir se caçava a Zambelli ou não, porque o Congresso já tinha dito que após a diplomação os parlamentares não podem isso, não podem aquilo, não pode ser preso, exceto em flagrante delito de crime inafiançável. A própria Zambelli disse isso. O problema é que o caso da Zambelli não se trata de ela não foi presa em flagrante de delito. Ela está sendo condenada e tendo pedido de prisão contra ela emitido pela Justiça, porque ela tem uma condenação criminal transitada em julgado. E como diz, inclusive, o artigo 102 da Constituição, que eu também mostrei aqui ontem para vocês, cabe ao STF julgar não só o presidente da República, os ministros, o vice-presidente, deputados federais e senadores. E é o que aconteceu. A Zambelli, inclusive, já disse que vai procurar as autoridades na Itália para se entregar. Quando for notificada, vai voltar para o Brasil e vai cumprir a sua sentença no Chilindró. De 2019 para cá, eu já fiz várias análises, tanto como convidado aqui na Revista Fórum, inclusive tem um ano que estou aqui, tá, como colaborador permanente, né, da Revista Fórum, mas antes de ser colaborador permanente, eu participava aqui de algumas lives. Desde 2019 eu dizia aqui que fulano seria preso, cicrano seria cassado, Beltrano se tornaria inelegível, e na grande maioria absoluta das nossas análises aconteceu. E não é porque eu sou mágico ou porque o pessoal da Revista Fórum é mágico, não. É porque aqui a gente faz um trabalho sério, respaldado pela lei, com consultoria jurídica, consultoria política naquilo que é necessário. E a gente espera, inclusive, que vocês sigam mais a Revista Fórum. Votem na gente, inclusive, lá no Prêmio Best. Inclusive, queria pedir a vocês para votar em mim lá no Prêmio Best, tá? Basta digitar lá Carlito Neto na barra de votação que aparece lá. Eu tô como influenciador de política. A votação, o ranking da votação foi congelado ontem, dia 9 de junho. Eu estou em 4º lugar. A nova atualização acontecerá no dia 13. E quem está até o 4º lugar no dia 13 será classificado para a próxima fase. Ano passado eu fiquei entre os 20 melhores influenciadores de política do Brasil, pelo Prêmio Best. Esse ano eu quero ficar pelo menos entre os 10. Então conto com o seu voto, tanto para votar em mim na Revista Fórum, quanto na Sinara também, nossa colega aqui, e em mim como influenciador de política, tá bom? No mais, grande abraço para vocês. Vamos continuar acompanhando esses depoimentos que estão acontecendo hoje lá no STF e até nossa próxima análise de amanhã. Grande abraço, tchau!